Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa quarta-feira. Hoje, 16 de abril de 2025, nós daremos prosseguimento aos nossos estudos Aprendendo com André Luiz, o nosso livro Missionários da Luz, que é uma psicografia de Chico Xavier. Hoje nós estudaremos o capítulo 9, que é Mediunidade e Fenômeno. E hoje quem vai fazer o estudo, vai coordenar o estudo, vai ser o Adão Barros, através de um áudio. E antes de iniciarmos os estudos, vamos agradecer a Jesus pela sua presença entre nós, agradecer a André Luiz pelos seus ensinamentos que ele nos trouxe, agradecer também todas as falanges que coordenam esse estudo, agradecer Ramatiz, nosso irmão mais velho, agradecer a Maria de Nazaré, que sempre traz para o nosso planeta Terra a sua amorosidade, o seu amor de mãe, e que nesta noite nós possamos agregar ao nosso coração esse amor que é trazido por esse nosso irmão muito amado, André Luiz. Que assim seja, graças a Deus. Luz. Era considerável o número de amigos encarnados provisoriamente libertos do corpo físico através do sono que se congregavam no vasto salão. Em primeiro lugar, junto da mesa diretora, onde Alexandre assumiu a chefia, instalaram-se os alunos diretos e permanentes do generoso e sábio instrutor. Distribuíam-se os demais em turmas sucessivas de segundo plano. Calculei a assistência de companheiros nessas condições em pouco mais de 100 pessoas, aproximadamente, exceção dos desencarnados, que acorriam até ali em mais vasta expressão, além do grupo do irmão Francisco, que trouxeram os tutelados. Outras associações da mesma natureza compareciam com seus pupilos, interessados em novas instruções. Então eles estavam fazendo um trabalho de estudo num determinado local, e o tema seria voltado à mediunidade e fenômeno. A turma de estudantes dele, de nosso lar, estava ali. André Luiz estava incluído. E outros grupos estavam trazendo seus trabalhadores em desdobramento para assistir à aula, a melhor dizendo, à palestra que ele faria. E também havia muitos desencarnados no local. Observei, porém, uma particularidade. Somente os aprendizes comprometidos com Alexandre podiam relacionar suas dúvidas, ou seja, os alunos dele, pedidos e perguntas, não em sentido verbal, mas através de consultas, que eram previamente transmitidas a ele antes de iniciar a dissertação. Atendendo minha curiosidade, Sertório, que se mantinha a meu lado, explicou atencioso. Há muitas escolas desse gênero para os encarnados que se dispõem a aproveitar os momentos de sono físico. Isso é importante porque a maioria de nós não se prepara, muitas vezes, para o sono físico. Quem se prepara e tem interesse em aprender é levado para essas escolas, aqui no plano físico ou no astral. É natural que aos discípulos permanentes, no caso os alunos dele, desse ou daquele setor, caiba o direito de interrogar. Como vemos, não há particularismo. Trata-se de uma questão de ordem dos serviços, mesmo porque os aprendizes de comparecimento eventual terão direitos outros, por sua vez, nos núcleos a que pertencem. Satisfeito pelo esclarecimento, perguntei: qual o tema da noite? Há programa pré-estabelecido? Há sempre um plano organizado para o trabalho, respondeu Sertório. Contudo, os temas são improvisados por Alexandre, depois de receber as indagações e consultas dos frequentadores habituais. Então veja que organização como eles fazem. Ele improvisa o tema com base nas dúvidas da maioria dos alunos, das consultas que são feitas antes da palestra, da reunião. Então não há um tema exatamente programado aí. O orientador examina atentamente as questões suscitadas pela maioria e fornece instruções de modo a satisfazer igualmente aos assuntos com minoria de interessados.
E poderá informar quanto ao tema provocado pela maioria dos aprendizes esta noite? Creio que se refere à mediunidade, ao fenômeno em geral. Em seguida, o companheiro, por especial gentileza, convidou-me a integrar, na Assembleia, a equipe dos auxiliares do devotado instrutor que tomara a tribuna, iniciando os serviços educativos. Mais do que em outras ocasiões, realçava-se-lhe a figura veneranda e imponente, irradiando a luz que lhe era própria. Alexandre dominava a reunião de trabalhadores e estudantes, não pelo magnetismo absorvente dos oradores apaixonados, mas pela bondade simples e pela superioridade sem afetação. Isso é muito interessante comentar. Né? Normalmente os grandes palestrantes, eles mantêm a plateia atenta em função da própria habilidade com as palavras. O magnetismo das palavras, a eloquência. Mas no caso aqui, ele mantinha a atenção pela própria irradiação dele de bondade e superioridade sem vaidade nenhuma. Todas as atenções centralizadas nele, começou a explanação como um pedido ao Senhor, suplicando-lhe o dom de compreender o auditório e de ser por ele compreendido. Era tocante e nova para mim semelhante oração, inteiramente espiritual e sem o mínimo laivo de personalismo. Todavia, quanto mais procurava impessoalizar-se, afirmando-se mero instrumento da vontade divina, mais destacado se tornava o orientador aos meus olhos, como um verdadeiro expoente de sabedoria, humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. Fim da oração comovedora, começou a falar, dirigindo-se aos ouvintes com palavras firmes e diretas. Irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica em face das dificuldades que se vos apresentam na luta de cada dia e que classificais como impedimentos de natureza psíquico-fisiológicas. Então ele avaliou as questões das dúvidas dos alunos mais próximos dele e foi esclarecer por meio da palestra isso, o que serviu para todos. Desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior. Sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes. Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. Como tentar construções sem bases legítimas? Atingir os fins sem atender os princípios? Não se reduz a fé a simples amontoado de promessas sublimes. E o conjunto de ansiedades angustiosas que vos possui os corações, de modo algum, poderia significar a realização espiritual propriamente dita. Então ele inicia dizendo que a maioria deseja grandes realizações no campo dessa comunicação mediúnica. Né? Mas na realidade, sem uma base segura, nenhuma construção se torna sólida e permanece. A edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho, persistente e sereno. Não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva. Sim, porque na realidade nós sabemos que tudo isso é um trabalho interno daquele que é o trabalhador da mediunidade. O trabalho interno seria a mudança íntima, um trabalho persistente, sereno, que nem sempre acontece conosco. Muitas vezes nos sentimos indignados com as circunstâncias, as dificuldades nesse tipo de trabalho, alimentamos dúvidas descabidas, inseguranças que não têm sentido, quando o trabalho pede persistência e calma. Não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva. Como acontece a comezinho serviço da natureza terrestre, é imprescindível a escolha de material, esforços de aquisição, planos deliberados, previamente, aplicação necessária, experimentação de solidez, demonstração de equilíbrio, firmeza de linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento. Alexandre fez ligeira pausa, fixou atentamente a assembleia, como se estivesse a transmitir-lhe ondas vigorosas de magnetismo criador, e prosseguiu. Reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas, ou seja, desenvolver a mediunidade.
Entretanto, aguardam simples expressões de fenômeno, supondo erradamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade. E é interessante que ainda hoje, após tantas décadas dessa obra ter nos trazido esses ensinamentos, ainda falhamos nessa questão. Todos querem, muitas vezes, avidamente serem médiuns, desenvolver a mediunidade. Mas ele deixa bem claro que a questão envolve muita preparação, disciplina e construtividade ao longo do tempo. Não é uma coisa imediata que pode ser improvisada. Ele prossegue: requerem a clarividência, a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbio com planos superiores. No entanto, terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo, a servir na esfera do trabalho cotidiano? Essa é a questão que ele faz. Por que nós não podemos separar a mediunidade da nossa vida pessoal? As coisas são todas muito relacionadas. Terão dominado todos os impulsos inferiores para se colocarem no rumo das regiões superiores? Poderá o feto caminhar e falar no plano físico? Deveríamos conferir à criança de 5 anos direitos cabíveis ao adulto de meio século? Se as leis humanas, ainda transitórias e imperfeitas, traçam linhas de controle aos incapazes, estariam as leis divinas imutáveis e eternas à mercê dos desordenados desejos da criatura? Ó, meus amigos, sem dúvida há muitos gêneros e processos mediúnicos em função do mundo das formas em que viveis. Urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso. Vejam o que ele está falando. Estimar o trabalho antes do repouso. Aceitar o dever sem exigências. Muitas vezes queremos servir, mas fazemos as nossas exigências pessoais. Tudo tem que caminhar como nós achamos que deve ser. Desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas, antes de vos inquietardes pelas grandes obras. Muitas vezes queremos realizar grandes coisas no campo do bem e da mediunidade, mas, no entanto, não sabemos cumprir bem pequenas obrigações no campo do auxílio. E colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Urge fugir da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis. Ele nos alerta aqui o problema do comércio com a mediunidade. Furtar-se ao encantamento temporário e à obsessão sutil e perversa. Coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte, e sim a grande e infinita comunidade dos vivos, tão somente diferenciados uns dos outros pelos impositivos da vibração, mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final. Ele quer dizer que, na verdade, não há separações. A humanidade que está no corpo é a humanidade espiritual. Todos caminham pelo mesmo processo de redenção e evolução. Não julgueis que a morte da forma santifique o ser que habitou. Sim. Chico Xavier costumava dizer o seguinte, que a morte pode se comparar à mudança de casa. O fato do morador deixar uma casa para morar em outra não muda ele. Ele apenas deixou a moradia. Quer dizer, o morador continua o mesmo, o espírito continua o mesmo. Então ele diz, não julgueis que a morte da forma santifique o ser que a habitou. Se o raio do sol não se contamina ao contato do pântano, também o doente rebelde é o mesmo enfermo, se apenas troca de residência. O corpo físico representa apenas o vaso em uso, durante algum tempo, e o vaso quebrado não significa redenção ou elevação do seu temporário possuidor. Recorremos a semelhante imagem para dizer-vos que o habitante da esfera atualmente invisível aos vossos olhos é um irmão nem sempre superior a vós outros, nos círculos evolutivos. Desencarnação não expressa santificação. Os companheiros que vos antecedem no plano espiritual não permanecem reunidos em aprendizagem muito diferente.
Os elétrons e fótons que vos constituem a vestimenta física integram também os nossos corpos de manifestação, em outras características vibratórias. Quer dizer, os elétrons, os átomos, os fótons dos corpos espirituais são basicamente os mesmos que temos no corpo físico. Ele está tentando mostrar que o homem espiritual é uma continuidade do homem que viveu no corpo. Hábitos, tendências, virtudes, qualidades. É necessário, portanto, atentardes para as vossas possibilidades interiores, para as maravilhas da vossa divindade potencial. Tenho falado muito a respeito disso em lives. A importância de não negar a própria divindade. Veja Alexandre falando isso. Talvez quem leu isso muitas vezes não entendeu a importância. Quais são as minhas possibilidades interiores? Qual é o meu divino potencial que não está ainda sendo expressado na minha vida? Em vossos desejos insopitáveis de intercâmbio com o invisível, naturalmente anelais a aproximação da sociedade celeste. Esperais a revelação da verdade divina, a par de elementos insofismáveis de certeza tranquila. Entretanto, para isso é indispensável organizar e desenvolver os vossos labores celestes como criaturas celestiais que verdadeiramente sois. Olha outra frase importantíssima. Todos anseiam uma comunicação no início com seres de nível altíssimo. Mas ele diz, é necessário e indispensável desenvolver nossos valores celestes, como criaturas celestiais que nós realmente somos. Ele fala da essência divina de cada um. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades, relativas à espiritualização, convocando-vos ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. Todavia, é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria. Solicitais a luz, quase sempre perseverando nas sombras. Reclamais felicidade, semeando sofrimentos. Pedis amor, incentivando a separação. Buscais a fé, duvidando até de vós mesmos. Aí vejam vocês que ele está dizendo a pura verdade das nossas incoerências ainda. A possibilidade de comerciar emoções com as esferas invisíveis que vos rodeiam não representa de modo algum a realização espiritual imprescindível. Ele quer dizer o seguinte: a possibilidade do intercâmbio espiritual não representa em essência realização espiritual. De modo algum, imprescindível a edificação divina de cada um de nós. Porque o problema da glória na mediunidade, que o Espírito Miramês chama de plenitude mediúnica, não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências. Eu posso ter possibilidade de comunicação com espíritos de nível superior, mas ele diz que não é isso, mas em ser instrumento fiel da divindade. Ele já está falando da mediunidade num estágio mais alto, que é o contato divino pela intuição. Para que a alma encarnada efetue semelhante conquista, é indispensável desenvolva os seus próprios princípios divinos. A bolota é o carvalho potencial. O punhado de sementes minúsculas é o trigal de amanhã. O germe insignificante será em breves dias a ave poderosa cortando amplidões. Alexandre estava cada vez mais empolgante e belo. Aqui é interessante o comentário. Ele vai se desfigurando ao longo da palestra. Ele vai se tornando mais belo e mais iluminado. E depois vamos explicar por que isso acontece. Ele diz ali, André Luiz, Alexandre estava cada vez mais empolgante e belo. Do alto jorravam-lhe sob a fronte fios irisados de brilhante luz. Mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando-nos os corações, constitui meio de comunicação, entre aspas. E o próprio Jesus nos afirma, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará, sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Ouvi-me, irmãos meus, ele prossegue. Se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida.
Então ele quer dizer, nós estamos querendo uma mediunidade gloriosa. Então nós temos que servir a quem? A Deus. Especificamente a Deus, ao Cristo. Então aí sim ela se torna elevadíssima. É isso que ele está tentando mostrar. Se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste. Para o acesso ao equilíbrio divino, que ansiais no recôndito santuário do coração, somente através dele. Vivendo-lhe as sublimes lições, referindo-se a Jesus, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Sem o Cristo, a mediunidade é simples, entre aspas, meio de comunicação e nada mais. Olha o que ele está nos alertando. Sem o Cristo, a mediunidade é um simples meio de comunicação e nada mais. Mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações somente através dele, vivendo as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade dele saber, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Eu vou repetir novamente. Sem o Cristo, a mediunidade é um simples meio de comunicação e nada mais. Mera possibilidade de informação como tantas outras, da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esquecestes a palavra divina que pronunciou: vós sois deuses? As palavras de Jesus, para que nos voltássemos a reconhecimento de que nós somos seres divinos. É interessante Alexandre ter dito isso. Infelizmente, talvez, quem estuda essa obra não pega a nuance do que ele está passando verdadeiramente. Por esse ângulo. Ao enunciar esta última frase, o orientador assumira uma atitude muito diferente. Pareceu-me que em pleno tórax acendera-se-lhe sublime luz, levemente anilada, luz que nos enviava a todos raios de inexprimível alegria. Seus cabelos assemelhavam-se agora a fios de sol, de safirina expressão. O olhar tornara-se mais sublime e profundo. E muitos de nós, desencarnados e encarnados, chorávamos de agradecimento e júbilo, tocados de inexprimível emoção. Veja o que ele estava passando. Ele estava passando a energia da própria luz, da amorosidade, da sabedoria dele, mas ele estava sendo um médium. Isso é muito comum na espiritualidade. Ele estava sendo um médium de espíritos superiores a ele, naquele momento. E atingiu em cheio toda a plateia na emotividade, na expressão da emoção. Após ligeiro intervalo, continuou o amoroso e sábio instrutor. Ó, meus amigos, a persistência na condição de animalidade vos perturba. Sois a coroa espiritual da face da terra, pela razão com que fostes galardoados pelo Senhor do Universo. O facho esplendoroso do raciocínio clareia o santuário das vossas consciências. O sublime vos convida ao mais além, entre aspas. Irmãos mais velhos vos convocam ao convívio do Pai. No entanto, buscais demorar voluntariamente na fauna da irracionalidade primitiva. No campo vibratório da mente humana sente-se ainda o veneno das víboras ingratas, o instinto dos lobos famintos, as ciladas das raposas, o impulso sanguíneo dos tigres vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. Ele está querendo dizer que no campo da nossa mente inferior ainda permanecem instintos de pensamento que nos assemelham aos animais. Os sentimentos que às vezes elaboramos no pensamento, na emoção, eles são muito próximos desses seres que estão ainda no reino animal. Não acrediteis que semelhantes atributos sejam características do corpo mortal simplesmente. São qualidades que o espírito conserva em si, esquecendo os patrimônios divinos. Então, quando nós esquecemos que somos divinos,
que temos patrimônios divinos que precisam ser despertos, nos comportamos na base do instinto, em muitas situações. Ora, a morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivaram. Ela surpreende-nos na atitude que nós cultivávamos. Muitos de nós viveu no crime, no vício, no materialismo, outros na espiritualidade, no exercício do bem, do amor. E a morte vai nos surpreender na atitude que nós cultivamos durante a vida física. Modificam-se os planos de vibração, mas a essência espiritual é sempre a mesma. Daí o emaranhado de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas de vossas atividades. Ele está querendo nos explicar por que aparecem tantas manifestações tristes, sofridas nas reuniões. Porque a humanidade desencarnada é exatamente a humanidade encarnada, só mudou o plano de vibração. Mas a essência espiritual é sempre a mesma. Daí o emaranhado dessas manifestações. Em muitas ocasiões, ao invés de cultivardes as qualidades positivas de realização com Jesus, permanecer no fomento de interesses mesquinhos da concorrência humana, aos centros passageiros de pura sensação, tomados de enormes equívocos nos círculos do desenvolvimento mediúnico. Acreditar que seja possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, cristalizadas pela viciação de muitos séculos, tão somente à força de movimentação mecânica das células materiais. Sem qualquer preparação, tentais a travessia das fronteiras vibratórias, invocando potências invisíveis de qualquer natureza para adestramento de forças psíquicas, qual um homem leviano que exigisse orientadores ao acaso, em plena multidão, esquecido de que nem todos os transeuntes da via pública permanecem em condições de beneficiar, orientar e ensinar. Ele quer dizer o seguinte: trabalha essas reuniões mediúnicas pedindo todo tipo de assistência espiritual, muitas vezes despreparada, para abrir o canal da mediunidade. Isso é perigoso. Ele diz assim: é como uma pessoa que passasse na rua pedindo ajuda de qualquer pessoa que não conhece, para um trabalho muito sério, sem saber qual a intenção das pessoas e o que elas vão poder fazer. Então a questão de preparação mediúnica é algo extremamente delicado e sério que temos que velar com muita atenção. Se as máquinas mais simples da Terra pedem o curso preparatório de um operário para que o setor da produção não desmereça em qualidade e quantidade, como esperais que a mediunidade sublime se reduza a serviços automáticos, a puras manifestações de mecanismo físico, indene de educação e responsabilidade? Quer dizer, a mediunidade não é só a manifestação, as visões, as manifestações auditivas, a incorporação e assim por diante. Porque isso é um lado importante, mas sem a educação do médium, sem a finalidade pela qual ele está se preparando para servir, ela não tem grande importância, porque também não gera crescimento para o próprio trabalhador. Educação e responsabilidade. Ele prossegue: sempre será possível abrir meios de comunicação entre vós outros e os planos que vos são invisíveis. Sim, há muitos meios na história humana em que essa comunicação ocorria. Em diversas raças, nações da história, haviam comunicações mediúnicas. Mas não esqueçais que as afinidades são leis fatais de reunião e integração nos reinos infinitos do espírito, ou seja, os semelhantes atrairão sempre os semelhantes. Sem os valores da preparação, encontrareis irremediavelmente a companhia dos que fogem aos processos educativos do Senhor. E sem as bênçãos da responsabilidade, encontrareis logicamente os irresponsáveis. Objetareis que o fenômeno é indispensável no campo experimental das conquistas científicas, que o inabitual deve ser convocado a favorecer novas convicções. Entretanto, somos dos primeiros a reconhecer que os vossos caminhos na crosta, ou seja, aqui na Terra, se desdobram entre fenômenos maravilhosos. Ele vai fazendo um paralelo, que muitas vezes nós queremos o fenômeno mediúnico, achando que ele vai fazer uma diferença enorme, que ele vai acordar a fé nas pessoas, que ele vai provar a vida espiritual aos demais, mas na realidade ele mostra que fenômenos sempre existiram e existem na Terra, que nós já deveríamos entender isso. Já resolvestes, acaso, o mistério da integração do hidrogênio e do oxigênio na gota d'água? Explicastes todo o segredo da respiração dos vegetais?
Por que disposição da natureza viceja a cicuta que mata, ao lado do trigo que alimenta? Que dizeis da haste espinhosa, da terra oferecendo a flor, como graciosa taça de perfume celeste? Solucionar-se todos os problemas biológicos das formas físicas que povoam o planeta nas diversas espécies? Qual é a vossa definição do raio de sol? Vistes alguma vez o eixo imaginário que sustenta o equilíbrio do mundo? Se semelhantes fenômenos de caráter permanente na crosta não despertam as almas adormecidas, fornecendo-lhes a legítima concepção da existência de Deus? Como esperais destruir a rebeldia milenária dos homens, exigindo espetáculos prematuros de manifestações de espiritualidade superior? Ele chamou atenção para isso. Não, meus amigos. Urge abandonar os setores de ruído externo para iniciar o desenvolvimento interior das faculdades divinas. Mais uma vez, Alexandre chamando a atenção de algo sobre o qual temos estudado muito. A importância da comunhão com Deus. De pararmos de achar que esta comunhão é inacessível, que ela vai ser adiada para um futuro distante. Não. Ele está falando a importância de fazer o quanto antes. Abandonar os setores de ruído externo para iniciar o desenvolvimento interior das faculdades divinas. A paixão do fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como a do álcool que embriaga e destrói o centro da vida física. Vosso jogo de hipótese, na maioria das circunstâncias, não passa de dança macabra dos raciocínios, fugindo das realidades universais e adiando indefinidamente a edificação real do espírito. Concordamos convosco em que a experimentação é necessária, que a pesquisa intelectual é o ponto de partida dos grandes empreendimentos evolutivos, que a curiosidade respeitável é a mãe da ciência realizadora, que todo e qualquer processo de conhecimento exige campo de observação e trabalho, como é imprescindível o material didático nas escolas mais simples. Entretanto, urge reconhecer que os elementos de aprendizagem não devem ser convertidos pelo aluno em meras expressões de brinquedo ou entretenimento. Além disso, ainda que os aprendizes se esclareçam relativamente às lições, é forçoso observar que a informação não é tudo, porquanto o esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado, isso é importantíssimo. Mesmo o conhecimento espírita, o conhecimento intelectual, ele não é o suficiente para a educação da alma. A informação é importante, mas ela gera um esclarecimento relativo das lições. Que dizer dos discípulos que estudam sempre sem jamais aprenderem, no terreno da aplicação legítima, ou seja, estuda e não põe em prática? Que dizer dos companheiros portadores de luzes verbais para os outros, aquelas pessoas que falam muito bem, mas que nunca se iluminam a si mesmos? Isso é tão atual que ele está falando. Para nós todos, particularmente espíritas, extremamente sério essa exortação dessas palavras de Alexandre. Catalogar valores não significa vivê-los. Ensinar o caminho a viajores não demonstra conhecimento direto e pessoal da jornada. Muitas vezes queremos ensinar caminhos de coisas que não praticamos, que não fazemos. E vivemos nessa incoerência, acreditamos que estamos melhorando, estamos evoluindo no campo de todo esse conhecimento. O que não é verdade, é uma ilusão. Vou repetir essa frase, muito interessante. Ensinar o caminho a viajores, nós aconselhamos muitos outros, mas normalmente nós... Parou. Que pena. De novo, vamos lá. Continuou, houve um pequeno problema na gravação. Há excelentes estatísticos que nunca visitaram as fontes originais de seus recursos informativos e eminentes geógrafos que raramente saem de casa. Referimos-nos a semelhantes imagens para fazer-vos sentir que, se é possível manter atitudes dessa ordem no campo limitado da curta existência na Terra, não se pode fazer o mesmo no reino infinito da vida espiritual, em cujos círculos viveis desde agora, apesar da vossa condição de criaturas ligadas aos veículos inferiores.
Ele quer dizer aqui nesse final que nós somos seres espirituais, né? Mesmo no corpo físico. E que a nossa relação de comprometimento com o conhecimento é a mesma que os desencarnados, mesmo tendo uma existência curta no corpo físico. Mediunidade não é disposição da carne transitória, e sim uma expressão do espírito imortal. Naturalmente, o intercâmbio aprimorado entre os dois planos requer sadias condições do vaso sagrado das possibilidades físicas que o Senhor vos confiou para a santificação. Todavia, o corpo é instrumento elevado nas mãos do artista, que deve ser divino. Se aspirais ao desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores. Se pretendeis um intercâmbio com sábios, crescei no conhecimento. Valorizai as experiências, intensificai as luzes do raciocínio. Se aguardais a companhia sublime dos santos, santificai-os na luta de cada dia. Porque as entidades angélicas não se mantêm isoladas nos júbilos celestes e trabalham também pelo aperfeiçoamento do mundo, esperando a vossa angelização. Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podeis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Se não seria razoável encontrar Platão ensinando filosofia avançada a tribos selvagens e primitivas, e nem Francisco de Assis operando com salteadores, não será admissível a integração dos espíritos esclarecidos e santificados com as almas rigorosamente presas às manifestações mais baixas e grosseiras da vida carnal. Em vossas atividades espiritualistas, lembrai-vos de que não vos encontrais perante uma doutrina sectária de homens em trânsito no planeta. Permaneceis num movimento divino e mundial de libertação de consciências. Ele quer dizer o seguinte: o que nós estamos realizando não está preso no conceito do nosso caminho espiritual particularmente. Nós estamos trabalhando a nível de humanidade. Todo o nosso esforço de transformação e de esclarecimento aos demais, o campo do bem que abraçamos, ele é um movimento mundial de redenção para todos nós. Permaneceis num movimento divino e mundial de libertação das consciências, numa revelação sublime da vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. Acolhendo essa convicção, não vos detenhais na atitude exclusiva e presunçosa dos que supõem haver encontrado na mediunidade tão somente um sexto sentido. Isso é importante. Muitos dizem que é apenas um sexto sentido. Não, ela é muito mais do que isso. Ela envolve objetivos elevadíssimos, mas numa visão mais simples, mais imediatista, diz que ela é tão somente um sexto sentido. O valor mediúnico não é dom de privilegiados. Sim, porque todos somos médiuns. É qualidade comum a todos os homens, demandando boa vontade sincera no terreno da elevação. Por agora, é inegável que necessitamos das grandes tarefas estimuladoras em que determinados companheiros encarnados são convocados aos grandes testemunhos nesse setor de esclarecimento coletivo. Não alimenteis qualquer dúvida. Não permitais que o padrão vibratório das forças físicas vos apague a luz gloriosa da divina certeza deste momento. Porque todos nós, amados amigos, nos encontramos diante da própria espiritualidade sem fim, renovando energias viciadas de séculos consecutivos, a caminho de transformações que mal poderias imaginar no ciclo de vosso presente evolutivo. Elevemo-nos, pois, no Espírito do Senhor, que nos convidou ao banquete da luz, desde hoje. Levantemo-nos para o porvir, não no sentido de menosprezar a terra, mas no propósito de aperfeiçoar as nossas qualidades individuais para sermos verdadeiramente úteis às suas realizações que hão de vir. Entreamemo-nos intensamente, realizando os preceitos evangélicos e edifiquemo-nos cada dia, erguendo-nos para a redenção final. E concluindo a formosa dissertação da noite, Alexandre rematou depois de longa pausa, apelando sentidamente
unamo-nos todos no compromisso sagrado de cooperação legítima com Jesus. Se o braço humano muda a estrutura geológica do planeta, rasgando caminhos novos, construindo cidades magníficas, proporcionando fisionomia diferente no curso das águas da Terra, intensifiquemos nosso esforço espiritual, renovando as disposições milenares do pensamento animalizado do mundo, construindo estradas sólidas para a fraternidade legítima, concretizando as obras de elevação dos sentimentos e raciocínios das criaturas e formando bases cristãs que santificam o curso das relações entre os homens. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro das vossas faculdades psíquicas. Esse é um alerta que ele está nos dando. Não forçar o desenvolvimento prematuro das faculdades mediúnicas. Ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultuosos ao coração. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta a novos conhecimentos. Então ele deixa claro que o mais importante é criar essa base interior de crescimento, antes de querer o desenvolvimento prematuro de faculdades mediúnicas. Se o desejo de transformar o próximo atormentar-vos a alma, lembrai-vos de que há 1000 modos de auxiliar sem impor, que somente depois do fruto amadurecido, e que somente depois do fruto amadurecido há a provisão de sementes com que atender às necessidades de outros núcleos da semeadura. Desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras, ou seja, o hábito de falarmos demais, pregarmos a verdade, os ensinamentos e pouquíssimo fazermos no campo das realizações do bem. Não vos falo aqui tão somente das obras do bem, exteriorizadas no plano físico, mas muito particularmente das construções silenciosas da renúncia, do trabalho de cada dia no entendimento de Jesus Cristo, da paciência, da esperança, do perdão, que se efetuam portas adentro da alma no grande país de vossas experiências interiores. Em todos os labores terrestres, ou seja, em todos os nossos trabalhos e realizações aqui na Terra, ele diz: transformai-vos na vontade de nosso Pai. Isso aqui foi fundamental para ele encerrar. Eu achei fantástico. Em tudo que fazemos, nós temos que realizar o quê? A vontade divina. Trabalhar para ele. E em vosso serviço de fé, não tenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprender a subir até eles, conscientes de que os caminhos de intercâmbio são os mesmos para todos, e vale mais elevar o coração para receber o infinito bem que exigir o sacrifício dos benfeitores. Ou seja, vamos elevarmos-nos para nos aproximar deles, para que eles não tenham que fazer o sacrifício de descer até nós. Jamais quebreis o fio de luz que nos liga individualmente ao Espírito Divino. Não permitais que o egoísmo e a vaidade, os apetites inferiores, as tiranias do ego, vos empane a faculdade de refletir a divina luz. Esse é o verdadeiro trabalho da mediunidade. Recordai que em vossa capacidade de servir e em nossas posições de trabalho estamos para Deus como as pedras preciosas da terra estão para o sol criador. Quanto mais nobre a pureza da pedra, mais possibilidade apresenta para refletir o brilho do sol. Fantástico essa comparação. Sim, nós todos, através da transparência de nossos espíritos, deveremos refletir a luz divina. Essa é a grande meta da mediunidade. Colocai as expressões fenomênicas dos vossos trabalhos em segundo plano, quer dizer, os fenômenos que agradam, que surpreendem, que geram admiração nas pessoas, ele fala para colocar isso em segundo plano. Lembrando de que o Espírito é tudo. O Espírito aqui com E maiúsculo, ele está falando de Deus. Nesse instante, Alexandre silenciou, mantendo-se então em muda rogativa. Admirado, comovido, notei que o generoso instrutor se transfigurava ali aos nossos olhos. Pela primeira vez depois de meu retorno ao nosso novo plano, observava acontecimento tão singular. Suas vestes tornaram-se de neve radiosa, sua fronte emitia intensa luz,
e de suas mãos estendidas evolavam-se raios brilhantes, que caindo sobre nós, pareciam infundir-nos estranho encantamento. Profunda emoção dominou meu íntimo e quase todos nós, sem definir a causa daquelas divinas vibrações, chorávamos de alegria, contendo o peito o preço de júbilo inesperado. Depois de alguns momentos de êxtase sublime, vi que Sertório compreendera minha admiração, minha perplexidade. Ele disse a André Luiz: é verdade que por várias vezes eu presenciara a oração de entidades elevadas, oração que se fazia acompanhar-se sempre dos mais belos fenômenos de luz, mas nunca observara dantes semelhante transfiguração, porque Alexandre se transfigurou. Tocando meu braço de leve, o companheiro acentuou: todas as potências de natureza superior congregaram-se em torno de Alexandre. Neste momento, transformando-o em intermediário de dádivas para nós. É por isso que ele irradia e resplandece com tamanha intensidade. Ele estava dizendo que ele estava, na verdade, sendo médium desses grandes seres naquele momento da palestra. Compreendi a beleza da cena e a sublimidade da lição. Decorridos alguns segundos, o grande orientador, retomando seu aspecto habitual, elevava uma prece de reconhecimento ao Senhor e encerrava alegremente a divina reunião. Bom, então, quem quiser, fique à vontade para fazer comentário, perguntas, que Adão agora está presente, né? Se alguém quiser perguntar algo para ele, fique à vontade. Pode falar, Mauri. Como nos almoços, né, as crianças falam antes, então sempre levanto a mão antes. E eu queria fazer vários comentários, fiz um monte de observações, um monte de grifos e tudo mais, mas eu fiz uma frase, falei, não, eu tenho que ser sucinto. Eu fiz uma frase que é a seguinte: adorei esse capítulo, achei incrível. E, curiosamente, algumas partes que o Adão também, pô, que interessante, eu vi, tá grifado no meu livro também. Então, eu achei interessante chamar a atenção da mesma forma. Mas ele escreveu assim: mediunidade com Cristo é processo evolutivo, reforma íntima, vivida na prática, como representantes do Pai para a elevação de toda a humanidade. É uma frase que eu coloquei mais ou menos para tentar ser sucinto. Obrigado. Fala, Adão. Acho que o Adão levantou a mão. Ele mandou uma mensagem, disse que a bateria está fraca e vai ficar até o final, até quando acabar. Foi isso que ele disse. Aí, se alguém quiser fazer uma pergunta para ele, faça logo antes que a bateria acabe. Então, eu queria fazer, eu achei fantástico também esse capítulo. E eu não tenho nenhuma pergunta específica para o Adão, acho que esse assunto é muito, a gente poderia repetir um outro dia, mas eu acho que ele apelou para o que tinha que ser apelado, que é a mediunidade ser levada no mais alto nível, que é a transformação, que é a mediunidade no mais alto nível. Mas nós sabemos que o mundo não é assim. A própria espiritualidade, pela nossa invigilância, nós não buscamos eles vêm até nós. Tanto foi que na época de Kardec, o fenômeno foi muito importante, as mesas girantes, eles tiveram que passar aqui mesmo e bater nas mesas e fazer o fenômeno, que nós não acordávamos de outra forma. Depois, na década de 50, 40, 50, 60, as materializações, e até hoje no Rio de Janeiro se faz a materialização, que é fenômeno, porque a gente não desperta. Então, os fenômenos estão aí. Agora, se o Adão estiver me ouvindo, talvez ele possa me responder a questão que ficou um pouco assim para mim, eu fiquei um pouco assim. Apesar dele apelar para esse lado, que nós devemos buscar os nossos irmãos do mais alto, através da nossa transformação, eu vejo assim que seres de alto quilate espiritual, Bezerra de Menezes, outros às vezes vão até os terreiros, né, onde tem as manifestações mais, às vezes até do fumo, do álcool, as manifestações mais grosseiras ali, eles vão até lá instruir nossos irmãos. Então, apesar disso, apesar que ele fez algumas comparações, né, que a gente
tem que buscar sempre o mais alto, eles vêm até nós, na situação mais, como nós não buscamos a nossa transformação, eles vêm. Eu acho que essa que é a minha pergunta aí para Adão, se ele estiver ouvindo ainda. Boa noite. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim, Adão. Tá. Na realidade, eles têm vindo e muito, é o sacrifício deles. O que ele fala ali é a necessidade da gente elevar-se para evitar, tanto quanto possível, esse sacrifício deles, de virem até nós nessas manifestações mais difíceis. Mas como nós estamos em regime de urgência, eles vêm fazendo esse trabalho independentemente. Agora, essa questão deles se manifestarem em outros locais mostra bem o que ele disse ali, que a tarefa agora é a nível mundial. Ela não está presa a nenhum sectarismo religioso. Quer dizer, nós estamos trabalhando a nível de redenção humana. Não é só um trabalho espírita, né? Envolve muitos grupos de apoio onde eles sentem que podem ser úteis e instruir as pessoas dentro do nível de compreensão delas. Ali fechou bem. O que você falou mostra que ele realmente falou. Não é uma questão mais sectária, mas é a nível de humanidade, que esse auxílio tem que acontecer daqui para frente. Eu entendi dessa forma também. Eu também. Perfeito. Obrigado, Adão. Se alguém mais quiser fazer algum comentário, acho que o Mauri. Eu não levantei a mão, mas eu acho que é caridade, né? Caridade. Vai esperar a plenitude para ajudar alguém, né? Ele vai com o instrumento que é fornecido, com a boa vontade em grão que vem ali do sujeito, da maneira de entendimento precário, mas é o que tem para trabalhar hoje, né? Perfeito. Mas eu achei muito bonito, achei, já que ninguém está falando, né? Eu fiz algumas outras observações, né? A organização deles é incrível. A observação que eu já fiz, que mediunidade tem tudo a ver com um processo construtivo e não mediunidade em Cristo, né? Também tem a diferença da mediunidade que ele fala, que não é porque morreu virou santo, né? Virou uma entidade espiritual evoluída. Então ele fala nisso para você cuidar e as obras já tentam, né? Já nos assinalam isso para você cuidar o nível da sua mediunidade e o contato que você faz com os espíritos pelo teor daquilo que está sendo produzido, né, das mensagens, das informações. Se é sério, você sabe que a fonte também é séria, né? Essa questão da espiritualização, que isso parece ser o foco, né? Então, a gente buscar a mediunidade, assim como isso é um exemplo da mudança de foco do materialismo para a parte espiritual. Eu coloquei aqui que a gente tem que ser, entre aspas, médium de Deus, né? No sentido de as pessoas olharem para a gente e verem o bem. E é isso, né? E Jesus é o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Mais ou menos isso. Ele tem uma frase interessante também aqui, que existe um dilema, né? Assim, isso aqui é um pouquinho mais, puxar um lado assim, que eu gosto dessa parte. Assim. Existe uma divisão, assim, eu não sei o que o Adão, se ele estiver me ouvindo, ele pode me esclarecer melhor. Existe uma divisão dentro dos estudiosos da mediunidade. A gente sabe que o ideal é a autotransformação, a autoiluminação, mas é só um detalhe aqui. Algumas correntes, elas dizem que a mediunidade é uma disposição do corpo físico. É uma disposição do corpo físico. Tem a genética, que tem não sei o quê, que tem o campo fisiológico. E aqui o Alexandre fala o seguinte: mediunidade não é disposição da carne, é expressão do espírito imortal. É interessante isso, né? A Associação Médica Espírita, por exemplo, ela tem muito forte, uma corrente forte lá dentro, que é disposição física, a mediunidade, não é disposição, ou seja, é algum fator físico que determina a mediunidade. E essa frase dele aqui, mediunidade não é disposição física ou da carne transitória, e sim expressão do espírito. A menos que tenha alguma coisa que eu não entendi nessa frase, alguma metáfora, alguma coisa,
parece que ele é muito claro que talvez não seja o mesmo físico, não. Não sei o que vocês pensam disso. Paulo, o pessoal fala mesmo na AME, né, essa questão, o Adão colocou a parte física e espiritual, né, precisa do corpo para expressar, né, de fato. Então, assim, é uma característica orgânica porque cá estamos encarnados, né, eu penso dessa maneira. Agora, essa mediunidade de uma maneira saudável, não há como fazer isso sem espiritualizar, como se fosse sei lá, um dedo a mais na mão, ou uma alteração, mera alteração orgânica, assim, né? Então, eles estudaram aquela questão da herdabilidade, parece que há uma tendência maior de ter na mesma família as pessoas que são médiums, mas eu também digo, tá, às vezes nas mesmas famílias de médiums tem almas afins, então, eventualmente você está encarnando e você tem a trupe espiritual daquela turma e pode ser também relacionada ao espírito do sujeito e não a parte orgânica, né? Mas eu acho que tem a ver com as duas partes, né? Tem a ver com a parte orgânica, porque está encarnado, e deve haver o desenvolvimento espiritual. Não sei se eu tenho conhecimento profundo para discorrer sobre isso. Então, eu concordo com você, Maurício. É que ele não deu meio termo, né? Ele usou o não ali, ele foi bem enfático. Não é orgânico. Então, isso que eu achei assim, quer dizer, não é uma disposição do corpo físico, ou seja, se não é a disposição do corpo físico, não é orgânico. De qualquer maneira, isso aí é bastante polêmico, mas eu não quero estender sobre isso. Obrigado. Bom, acho que vou parar a gravação, passaram 2 minutinhos, né? Aí parar aqui, aí para a prece final.